E nós estamos entrando em um avivamento. Existem algumas etapas desse avivamento. A gente está entrando, mas existem etapas desse avivamento. E avivamento significa despertamento espiritual. Deus, ele desperta um povo para fazer uma mudança radical no mundo. E esse povo, querido, é eu e você. É a igreja, somos nós, o corpo de Cristo. Ele quer que a gente venha estar avivado para transformar o mundo, como a gente cantou aqui, né? Para o Senhor manifestar o amor dele, para que nós possamos manifestar no mundo, né? Como nós cantamos. Então é exatamente isso que nós precisamos com o avivamento. Levar o avivamento que está dentro dessa igreja aqui, dentro de nós, para o mundo aí fora que está precisando. Em inglês, avivamento quer dizer revival, ou seja, revivar, ressuscitar algo. Como está escrito lá em Ezequiel 37, né? Com o Vale dos Ossos Secos, como aconteceu com o Vale dos Ossos Secos. Deus, ele quer ressuscitar pessoas aí fora, aqui do lado, que estão mortas espiritualmente. E é através da minha e da sua vida que ele quer fazer isso. Como Ezequiel que falou. O que a gente precisa fazer para ressuscitar essas pessoas que estão mortas? É falar do amor de Deus. Declarar a libertação sobre a vida delas. Falar, ir até lá e falar, como Ezequiel fez naquele vale dos ossos secos. E você viu que o impossível aconteceu, que um avivamento aconteceu ali. Graças o coração obediente de Ezequiel, de ter obedecido à voz do Senhor e ter feito aquilo que ele falou. E quantas vezes a gente tem ouvido aqui pra gente declarar, pra gente falar, pra gente ir atrás de pessoas aí fora, e a gente não tem feito, a gente não tem obedecido à voz do Senhor falando com a gente. Né? Que hoje nós possamos sair daqui com esse coração de obediência ao Senhor. Porque Ele quer avivar o povo aí fora. Ele quer ressuscitar os mortos espiritualmente aí fora. E é através da minha e da sua vida. Amém? Nós, que somos a igreja, temos a resposta. Temos a resposta para esse mundo aí fora. Porque os demônios, eles obedecem uma igreja avivada. Na Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, né? Do mal. Então, a gente tem poder sobre esses demônios por causa do nome de Jesus. A igreja avivada tem o poder sobre esses demônios. Mas a igreja que está pegando fogo por Jesus, que está pegando fogo por essa palavra aqui. Amém? E a primeira etapa de um avivamento, se você quiser, anote aí para você não esquecer, porque essa palavra é abençoada. Eu fui ministrada nela, como sempre, né? O Senhor ministra em nossos corações, para depois a gente vir ministrar aqui para outras pessoas. E eu fui muito impactada com essa palavra, quando o Senhor estava ministrando para mim. E a primeira etapa de um avivamento é uma vida de oração. Nunca houve avivamento na terra sem uma vida de oração. E quando um avivamento ele chega na vida das pessoas, ele gera um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, uma mudança radical no ser humano, uma metanoia ele causa. Quando eu me converti, aliás, até hoje as pessoas ficam impressionadas com a minha mudança rápida. Eu mudei muito rápido, porque aconteceu uma mudança radical na minha vida, por causa do avivamento. O avivamento ele gera arrependimento nas pessoas. As pessoas vão chegar aqui e ver uma igreja avivada como nós somos, ver você que é avivado e vai gerar um arrependimento nela. Ela não vai mais querer viver aquela vida que ela vivia. Foi assim que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui nessa igreja, nesse local, que ainda continua avivado, que tem pessoas ainda mais avivadas chegando, e eu fui transformada. Foi rápido que aconteceu, porque Deus aí tem pressa, mas precisa de pessoas, precisa de mim e de você para levar a palavra, para abrir as portas dessa igreja e receber as pessoas que querem se arrepender verdadeiramente. O avivamento ele traz isso, queridos. É por isso que nós precisamos ser uma igreja avivada, para gerar arrependimento nas pessoas. É só assim que causa transformação de vida, metanoia. A pessoa passa a pensar como Deus pensa, a falar como Deus fala. Aleluia! A agir como Deus age. Então, é isso que causa o avivamento. Por isso é tão importante, é tão necessário nós termos um estilo de vida de oração. A gente sempre fala sobre isso aqui, de termos esse estilo de vida, oração, orar sem cessar. É em todo tempo você estando em oração, todo tempo conectado com o Senhor. Porque para você ter avivamento, você tem que ser intenso no Senhor.
Como o pastor, ele sempre fala sobre isso. Então você tem que ter intensidade, constância na sua oração. Uma igreja que ora, querido. Uma igreja que está constante em oração. O inimigo, ele não vem nos abalar. Ele não vem tentar nos destruir. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Porque nós estamos lá sempre orando, no pó com o Senhor. Amém? Aleluia. E Jesus, antes de qualquer milagre que ele fazia, ele ia orar. Jesus, ele ia orar. Ele sempre tirava o momento dele com o Pai. Em todo momento, ele se retirava. Todos os dias, ele se retirava para ter um momento dele com o Pai. E eu e você precisamos também ter esse momento com o Senhor. Imagina você sendo pai e mãe e ter um filho que mora na sua casa, mas não fala com você. Imagina o quão ruim isso deve ser. Você vê o filho todo dia, ele te vê, mas ele não fala com você. Imagina a sensação que deve ser. Então nós devemos falar com o nosso Pai todo dia, que é o Senhor. Sabe? Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você necessita, mas ele quer te ouvir. Ele quer ouvir da sua boca falar para ele. Amém? Aleluia. E eu queria que vocês abrissem aí em Atos 2. Foi o primeiro avivamento, né, da igreja, a vinda do Espírito Santo. Eu estou na versão NVT, Atos 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Amém? Todos abriram? Aleluia. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aleluia. Aqui a gente vê que todos estavam reunidos em um só lugar. Então eles estavam reunidos, mas eles não estavam reunidos só conversando, só batendo papo, comendo alguma coisa. Não. Eles estavam reunidos orando, em oração, porque eles estavam crendo na promessa que Jesus ele tinha feito para eles. Então, a gente tira daqui um grande ensinamento de que antes de chegar a promessa, antes da promessa que o Senhor prometeu para você vir sobre a sua vida, você precisa estar em oração. Você precisa estar tendo um estilo de vida de oração até que chegue essa promessa, sem desistir. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus é fiel. Infidelidade não faz parte do caráter de Deus. Não faz parte. Ele é um Deus fiel. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fique em oração até que a promessa se cumpra. Igual aqui em Atos. Eles estavam ali em oração, reunidos em oração, esperando aquela promessa acontecer. Porque foi Jesus que prometeu. Amém? E eles estavam ali orando. Eles não estavam vendo Netflix, maratonando uma série, ou passando horas no Instagram. Não estou falando que isso é errado, mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo algo que iria dar frutos para eles. Algo que iria fazer eles crescerem espiritualmente. E quantas vezes a gente passa mais tempo no celular, mais tempo na Netflix, mais tempo fazendo coisas que não são coisas terrenas, que não é para o reino de Deus, sabe? A palavra diz que a gente precisa buscar o reino em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, vem o reino de Deus na minha vida. Em primeiro lugar, vem a leitura da palavra na minha vida. Em primeiro lugar, vem o momento de Deus, com Deus, na minha vida. Em primeiro lugar, a gente tem que dar prioridade ao Senhor. Ele precisa ser a prioridade da nossa vida. Amém? E eles estavam ali esperando, né, que a promessa que Jesus tinha feito lá em Joel 2. E eles passaram de homens que eram covardes para homens corajosos, para homens despertados no Senhor, para homens que despertados no Senhor em fervor de Deus, por causa do fervor do Senhor. Eles passaram de homens com medo para homens corajosos no Senhor, ousados no Senhor. E é isso que Deus ele quer. O Espírito Santo veio sobre eles. E hoje o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Então a gente pode dizer que tem espírito de ousadia e não de temor. Espírito para persistir, para não desistir, para não olhar para trás. Amém? E Deus ele quer que nós venhamos ter uma vida de oração. Porque Ele quer revelar detalhes para nós dos planos que Ele tem para a nossa vida. Tudo já foi revelado na palavra dele, mas Ele quer revelar segredos, coisas para nós sobre a nossa vida, sobre os planos que Ele tem para mim e para a sua vida. E sabe onde Ele revela isso, sabe onde Ele fala isso? É em oração. É quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ora com o Senhor.
e tem intimidade com Deus, tem comunhão com o Senhor. É aí que Ele vai revelar o que Ele tem para a sua vida, o que Ele quer fazer na sua vida. Amém? E para isso a gente precisa tirar um tempo com o Senhor. Porque Deus, Ele fala conosco, mas Ele também quer nos ouvir. O Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor e o meu clamor. A oração é quem vai trazer avivamento para a nossa vida. É orando. É a primeira etapa do avivamento. É a oração. Amém? Aleluia. Avivamento significa você estar afogueado, queimando pelo Senhor, com o seu coração em chamas pelo Senhor, em chamas pela palavra de Deus, em chamas por Jesus, em chamas por almas aí fora. Isso é você estar avivado, é você estar queimando por dentro, com o seu coração queimando, em chamas por Deus. Amém? Por isso que nós devemos ser uma igreja de oração constante. A gente não pode desistir, a gente tem que declarar, falar, orar, até que se manifeste. Se você está declarando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, orando sobre eles, não desista até que se manifeste. Se é um parente seu, da sua casa, da sua família, que você está orando, declarando sobre ele, não desista até que se manifeste. Nós precisamos ser uma igreja assim. Não desistir até que se manifeste aquilo que o Senhor já prometeu. Porque todos os avivamentos, queridos, eles vieram por meio de oração. John Wesley, que foi um grande avivalista, ele acordava 4 horas da manhã, ficava orando até 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Quantos de nós tiramos um tempo com o Senhor, acordamos de madrugada para fazer isso? Quanto tempo a gente não faz isso? Despertamos, sabe? Quando você se desperta na madrugada e aí é difícil de você voltar a dormir, é o Senhor te despertando, é o Espírito Santo te despertando para orar. Hoje mesmo aconteceu comigo, eu tava dormindo, né? E 6 horas da manhã eu acordei. E eu, meu Deus, e eu ia, né, pregando sobre isso. Já feito meu esboço aqui falando sobre isso. E Deus, ele foi lá e bora ver se aquilo que ela vai passar para as pessoas ela tá praticando. Eu, eita Deus. Aí eu acordei, né? Comecei a orar, isso aí é Deus que quer mesmo que eu faça, às 6 horas da manhã. Falei, é Ele mesmo. Ainda estava cedo, né, gente? Se o John Wesley acordava 4, até 9 horas da manhã orando, eu e você podemos tirar 1 hora para o Senhor. Nem precisa ser de madrugada. Qualquer hora do dia que você estiver disponível, você pode dar um tempo para o Senhor. E não é questão de longas horas, mas aquele tempo ali pode ser 5 minutos, 10 minutos, mas se for verdadeiro, o Senhor ele vai receber. Amém? Deus, ele quer que nós venhamos nos despertar. John Wesley, ele alcançou mais de, 4 milhões de pessoas naquele tempo. Sem rede social, sem tecnologia que nós temos hoje. Sem tudo isso. E hoje nós temos tantas ferramentas que muitas das vezes nós não usamos para alcançar pessoas, né? Mas que nós possamos, a partir de hoje, a partir de agora, fazer isso. Ter essa sede, essa fome para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Amém? Aleluia. Satanás, queridos, ele é real. E ele só tem medo da voz de um homem e de uma mulher que ora, que clama ao Senhor, que declara a palavra do Senhor. Quando você acordar, Satanás tem que ficar com medo mesmo. O inferno tem que sacudir lá de medo da gente, porque a gente tem que ser uma pessoa, um homem e uma mulher que ora, que vive em oração com o Senhor. Satanás ele tem que olhar pra gente e ver, não, esse aí tem intimidade demais com Deus. Tem comunhão, não vou nem encostar, porque eu sei que daí Satanás tem que ter mesmo medo de nós, não por causa da nossa vida, não por causa da força do nosso braço, do que a gente faz, mas pelo que Deus faz através da nossa vida. Pela a disponibilidade do nosso coração de ser usado por Deus, de deixar Deus usar, de temer ao Senhor, de renunciar, de andar em santidade. É isso que o inferno ele tem que temer mesmo a gente, amém? Aleluia! E quando nós não oramos, nós estamos enviando uma mensagem para Deus de eu não dependo do Senhor. Imagina, quando você não ora, você manda essa mensagem para o Senhor. Você não depende dele. E queridos, tem alguém que a gente depende, é de Deus. Nós não dependemos do nosso emprego, não dependemos de governo, de político, nós dependemos somente dele. Somente do Senhor. A nossa dependência ela vem dele. A nossa provisão, ela vem dele. Tudo que nós precisamos vem de Deus. A oração, queridos, ela é o oxigênio para nós.
A oração é o que nos mantém vivo e com fome e sede, afogueado por Jesus. É a oração. É quando você está em constante oração. É quando você se mantém vivo no Senhor. É onde você tem segurança. Aleluia. E não só você, mas a sua casa, a sua família. Porque não é só você o privilegiado, não é só nós. Mas é todos que convivem, todos aqueles que a gente ora, a nossa igreja, todos estão debaixo da mão de Deus, porque nós estamos ali em oração. Amém? Aleluia. E quando nós não oramos, quando nós não oramos, a gente acaba abortando o plano de Deus para a nossa vida. Que Deus, ele tem pressa, ele tem aceleração para nós. Aceleração para concretizar os planos que ele tem para a sua vida. E quando nós não oramos, nós paralisamos os planos dele. Nós abortamos os planos do Senhor para a nossa vida. Que nós não venhamos fazer isso, mas que a gente venha acelerar ainda mais. Ser veloz no Senhor. Amém? Aleluia. E agora vamos para a segunda etapa de um avivamento, que é visitação. Visitação. Quando nós passamos a orar, nós temos que estar prontos para as visitações de Deus. Visitações como assim, Rafaela? Ouvir a voz de Deus audível, ver anjos, ver o próprio Jesus na nossa frente. A gente tem que estar pronto para isso e a gente tem que crer para isso. Sabe, querido, você tem que ter fé e isso pode acontecer com você. Acho que vai acontecer com você. Eu creio que nós somos a geração que vamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Assim como Gabriel falou com Maria, eu creio que vai falar comigo e com você também. Anjos vão aparecer e falar conosco, nos dar sinais, nos mostrar a direção, falar mesmo, aparecer. Eu creio nisso, eu oro para isso. Eu oro para isso. Aleluia. Então é por isso, queridos, que nós temos que ser despertados no Senhor, para ouvir a voz dele. Se você quer ouvir a voz do Senhor audivelmente, creia que vai acontecer. Creia e comece a orar. Ore com as expectativas de que Deus vai aparecer, de que os anjos vão aparecer. Eu oro sempre com essas expectativas, de que o Senhor vai agir sobrenaturalmente. Eu creio no sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia. Atos 12, quero que você abra. Atos 12, versículo 5. Aleluia. Quem vai viver uma vida de oração? Aleluia, amém. Atos 12, versículo 5. Fala assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. O que a igreja fazia? Orava fervorosamente a Deus por ele. Isso aqui foi uma visitação. Esse texto aqui é uma visitação de um anjo na prisão com Pedro. Acho que você deve conhecer essa história. Então, antes da visitação veio o quê? Oração. Eles estavam todos ali orando fervorosamente para que ele fosse liberto. Mas teve uma ação, que foi a oração. Amém? Vamos continuar aqui no versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e os outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos que Pedro, ele pensava, em outras versões falou, ele pensava que era um sonho. Aqui fala, ele pensava que era uma visão. E assim será comigo e com você. A gente vai pensar que está sonhando, que está vendo um anjo, que está ouvindo a voz de Deus. A gente vai dizer, isso é real, mas vai ser real. Assim como foi para Pedro. Não mudou. Como a Indira falou na administração passada, se a gente fosse escrever a Bíblia hoje, a gente está dando continuidade na igreja de Atos.
Então é para isso acontecer mesmo. É para a gente crer para esse tipo de coisa acontecer na nossa vida. A gente só tem que receber o que a palavra de Deus fala. O que o Senhor falou, o que Jesus falou. Que a gente faria obras maiores do que Ele. Então o que é isso? Isso aqui, gente, para esse tempo, isso aqui pra gente nem é algo tão grande assim. Porque tem coisas ainda maiores. Maiores do que nós pensamos ou pedimos para o Senhor. Amém? E é esse tipo de visitação que precisa acontecer na nossa vida. Porque a gente tem que crer que Deus ele está enviando, como eu falei, guardando a gente, a nossa família, com os anjos dele. Os anjos dele estão na escola dos seus filhos, guardando eles. Estão na sua família, estão na sua casa, quando você está dormindo lá. Quem é que guarda você? Você pensa que é o vigia que passa de moto na rua? Não, é o Senhor que te guarda, é os anjos dele que estão acampando na porta da sua casa. Estão dentro da sua casa, bem lá na porta. Vários anjos lá acampando assim, esperando só o Satanás vir para lutar e não deixar nada acontecer com você e com a sua família. É isso que acontece. É porque a gente não vê, porque a gente está com os olhos naturais. A gente está vendo pelos olhos naturais, mas pelos sobrenaturais, querido, é tudo isso que acontece. Tudo isso e muito mais. Amém? Então, os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem. Então, se eu e você tememos ao Senhor, os anjos dele estão nos guardando, nos livrando, guardando a nossa casa, a nossa família. Porque a gente teme ao Senhor. Visitações sobrenaturais precisam acontecer na nossa vida. Visitações. A segunda etapa do avivamento. Porque avivamento é isso. E clamar por um avivamento é o que a gente precisa fazer. Clamar por um avivamento na nossa casa, na nossa família, para que o avivamento aconteça com alguém que a gente ora, para alguém que a gente ora para nossa casa, na nossa família, para um amigo. A gente precisa clamar para o avivamento vir na vida daqueles que a gente tem orado. A gente precisa crer que vai vir, vai chegar o avivamento na vida deles. E a gente vai se surpreender. Assim como Pedro pensou que estava sonhando, a gente vai pensar, mas a gente vai ver que é real aquilo. Amém? Aleluia! Vamos agora para a terceira etapa de um avivamento, que é a aceleração. A terceira etapa do avivamento é a aceleração. Em tempos de avivamento, as coisas são aceleradas. O mundo, ele já está acelerado. A nossa igreja, ela já está acelerada. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui e não tinha porta ali, e hoje tem. Isso é a aceleração. Eu cheguei ontem aqui e não tinha co-pastor, e hoje tem. Hoje nós temos novos músicos, novos instrumentos. Glória a Deus, isso é a aceleração acontecendo. Porque eu não vi o tempo passar. Para mim, eu ainda estou lá quando eu cheguei na igreja. Eu ainda estou lá. E quando eu me desperto para ver, nossa, quantas coisas já aconteceram. Quantas pessoas novas já chegaram aqui. Isso é a aceleração. E faz parte do avivamento. Do avivamento que está sobre essa igreja. E eu creio que nós vamos sair para fora para levar o avivamento para essas pessoas que estão precisando. Pessoas que estão presas, que precisam ser libertas. É através da nossa vida que o Senhor ele vai fazer. É através da nossa vida que Jesus ele vai curar. É através da nossa vida que ele vai libertar pessoas. Amém? Aleluia. Isso é avivamento. E o mundo está acelerado não é por acaso. É avivamento do Senhor. A igreja, ela tá correndo numa velocidade muito, muito, muito grande. Numa aceleração mesmo. Velozmente, como a gente canta. Velozmente. A gente cantou tanto velozmente que está acontecendo com velocidade, com aceleração. Aqui especificamente. Glória a Deus, aleluia. Se você não vê, pare um pouco para ver. Pare um pouco para observar ao seu redor as coisas que estão acontecendo. No natural. Isso no natural que a gente pode ver. Imagina no sobrenatural. Aleluia. E Deus, queridos, ele pode levantar aqui mesmo no nosso meio grandes profetas, grandes evangelistas. Saber que você pode estar sentado do lado de alguém que vai ser um grande evangelista, um grande profeta. Isso é uma profecia. Creia, receba. E eu creio também que você está ouvindo uma grande profeta falar, uma grande profeta dos últimos tempos falar. E isso não é soberba, não. É fé. A gente tem que crer. A gente tem que crer que a gente está perto de pessoas que vão ser grandes avivalistas dos últimos tempos, porque a gente já está perto do arrebatamento. A gente é a geração do avivamento. Somos nós. Por isso que a gente precisa andar em constância. Constância no Senhor. Constância em oração. Aleluia. Deus, ele quer nos fazer grande, querido. Ele não tem pouca coisa para nós, mas ele tem coisas grandes. Porque se você serve um Deus grande, é coisas grandes que ele tem para ti.
é coisas maiores. Não creia que um Deus grande vai te dar coisas pequenas, vai te fazer pequeno, não. Eu falo, eu posso até ser pequena, mas o que Deus tem para mim é muito maior. É grande demais. Porque eu creio nisso e você também precisa crer nisso. Você precisa parar e pensar o Deus que você serve. Lembrar do Deus que você serve. É um Deus todo-poderoso. Aleluia. Salmos 18, 33. Salmos 18, versículo 33. Aleluia. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Olha o que o Senhor Ele quer de nós. Que nossos pés sejam ágeis. Não é tempo mais, queridos, de a gente andar. É tempo de correr. É tempo de corrermos a carreira que o Senhor tem para nós. E não é uma corridinha de você correr e parar, não. É uma corrida de aceleração, sem parar. Correndo constantemente. Deus, Ele quer nos dar pés ágeis, como os da corça, Ele fala aqui na palavra dele. Então é isso que Deus tem para nós. E para a gente correr, como a gente sempre fala aqui, um exemplo que tem no livro, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, cita um exemplo de um atleta. Um atleta ele não vai correr com roupas largas, com um moletom, com uma calça de um tênis muito pesado. Não, ele vai correr com coisas leves, com roupas leves. Então, assim temos que ser eu e você. Estar leves, sem pesos, para que a gente possa correr mais rápido. Para que a gente possa correr com pressa no Senhor. Porque Deus ele tem pressa em nos levantar. Ele tem pressa em nos exaltar. Mas não para o nosso nome ser glorificado, para o dele ser glorificado. Para você alcançar pessoas através da sua vida de aceleração. As pessoas têm que querer Deus, porque elas vão olhar para você e vão ver como a vida dela mudou tão depressa. Como aconteceu as coisas tão depressa. Como aconteceu assim com aceleração. Porque você tem Deus. Porque você confia no seu Senhor. Aleluia. Então Deus ele quer que a gente possa correr a nossa carreira sem pesos, com aceleração. E eu creio que todo peso que poderia estar em algum de nós hoje, o Senhor já tirou, já saiu. Nós vamos, a partir de que nós saímos daqui, nós vamos sair daqui para correr a nossa carreira com aceleração, sem parar, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, para o outro. Quando um atleta está correndo, ele não fica olhando para trás, para o lado, para o outro, não, ele está focado no alvo. Que nós possamos ser assim, focados no alvo, que é Cristo, que é o céu. Amém? Aleluia. Para finalizar, eu queria que você abrisse lá em Jó, capítulo 14. Aleluia. O louvor pode subir, por favor. Jó 14, versículo 7. Fala assim: até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. A árvore cortada pode ser a nossa família, pode ser a nossa vida, pode ser os negócios, pode ser empresas. Eu não sei. O que é sua árvore cortada hoje? Sua vida? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Tem esperança para a árvore cortada. Ela reviverá. Aqui fala que há esperança para a árvore cortada. Ela voltará a brotar e dar novos ramos. Então eu creio que reviverá a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu relacionamento, a sua vida, a sua empresa, os seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos. Eles irão ressuscitar. Sabe aquele sonho que você já tinha enterrado, esquecido? Hoje Deus ele ressuscita. Hoje ele revive aquilo que estava morto. Em tempos de avivamento, coisas que demoraram anos para acontecer, coisas que pareciam mortas, vai acontecer. Deus vai reviver. A gente tem que crer para isso. Sabe? Deus ele vai reviver coisas que podiam demorar um século para acontecer. A gente nem estava crendo mais. Mas Deus ele pode fazer em menos de um ano. Em menos de meses. A gente ainda está em janeiro. Então tem muita coisa para acontecer. Tem muitos milagres para acontecer na minha e na sua vida. Para a gente testemunhar do Senhor, do avivamento. Para a gente levar isso para as pessoas. E você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar, nossa, Deus, ele prometeu naquele dia, naquela quinta-feira, que Deus ia reviver coisas na minha vida.
Então que você creia para isso. Creia na aceleração na sua vida. Creia na aceleração no seu chamado, no seu ministério, na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Creia na aceleração de Deus acontecendo na sua vida, ainda esse ano de 2024, ainda esse mês de janeiro acontecendo, porque Deus age assim, de repente, criando de repente de Deus, quando nada parece favorável, tudo parece impossível, criando de repente do Senhor, aquilo que poderia ser impossível, aquilo que poderia ser improvável, para Deus não é. Deus ele está lá, ó, no nosso futuro, ele já sabe o que vai acontecer, ele já está lá só nos aguardando a chegar naquilo que Ele quer para nós. Mas Ele quer que a gente viva uma vida, como eu falei, uma vida de oração, seguindo as etapas do avivamento, crendo no Senhor, crendo nas visitações dEle, crendo nas respostas dEle para a nossa vida. E as águas aqui que falam no versículo, vamos voltar lá para ver, no versículo 9, com o cheiro da água voltará a brotar. Com o cheiro da água voltará a brotar. Eu não sei vocês, mas quando eu vou para o interior, alguma coisa assim, aliás, nunca mais eu fui, mas a última vez que eu fui, ia chover, e a terra começou a ficar úmida, com aquele cheiro de chuva. Quem já aconteceu isso? Um cheiro de chuva. Então, é a mesma coisa aqui. Já está com cheiro de chuva. Chuva de quê, Rafaela? Chuva de bênção na sua vida. Chuva de bênção na nossa vida. Chuva de libertação na nossa casa, na nossa família. Chuvas de salvação para o nosso lar. Para alguém que você ora. Creia no cheiro da água. No cheiro da água. E essa água quem é? É Jesus. É Jesus. É uma água que você bebe e você nunca tem sede. Como ele falou para a mulher samaritana no poço. Aleluia! E essas águas também são a palavra do Senhor. São o Espírito Santo se movendo. Se movendo. O Espírito de Deus se movendo. Deus se movendo. E onde Ele escolhe se mover? Na minha e na sua vida. A gente tem que estar livre. A gente tem que deixar o Espírito Santo estar livre para se mover através de nós. Porque Ele quer. Ele quer. Ele está aí, dentro de você. Querendo se manifestar, querendo agir, mas a gente muitas das vezes prende. E tudo aquilo que estava morto, hoje irá brotar. Tudo aquilo que estava morto, hoje irá ressuscitar. Creia nisso e não viva no natural. Saia do natural, creia no sobrenatural de Deus. A gente sempre fala aqui, nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós habitamos nesse corpo natural aqui. Mas nós somos um espírito. Então nós não andamos no natural, nós andamos no sobrenatural de Deus. Confiando no Senhor. Não é confiando em nós mesmos, mas é confiando em Deus. Confiando na sua palavra que Ele deixou. É mantendo a confiança nele. E avivamento, queridos, ele tem aceleração. Pode ficar de pé, por favor. Vamos orar. Receba as palavras que eu vou falar agora. Eu declaro aceleração sobre a sua vida, acontecendo sobre os seus projetos, os seus planos, acontecendo em nome de Jesus. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai, que nós precisamos passar por essas etapas de avivamento, para ser gerado dentro de nós. Aleluia, Senhor, obrigada, Pai, porque nós cremos nas Tuas visitações, nós cremos nas Tuas respostas, Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Nada é impossível para Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por essa igreja sendo cada vez mais avivada no Senhor. Obrigada pelas pessoas que estão aqui sendo cada vez mais avivadas no Senhor. Obrigada, Pai, pelo louvor sendo cada vez mais avivado. Obrigada pelos pastores sendo cada vez mais avivados. Obrigada pelos servos, Senhor, pelo diaconato sendo cada vez mais avivado pelo Senhor. Eu declaro avivamento, Senhor, sobre cada um de nós, Pai. A Tua glória sendo derramada aqui, Senhor. O Teu poder sendo derramado nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro avivamento sobre os jovens, Senhor. Eu declaro avivamento sobre cada um que está aqui, Senhor. Eu declaro corações incendiados por Ti, Senhor. Incendiados pela Tua palavra, Senhor. Incendiados por Jesus. Incendiados por almas. Em nome de Jesus, eu declaro isso.
Eu declaro transformação, libertação, Senhor. Eu declaro cura se manifestando em nome de Jesus. Eu declaro cura se manifestando em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós criamos o Teu grande avivamento, Pai. Nos mantém constante no Senhor, constante em oração, para vivermos, Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente viva, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Continue orando, querido. Continue em oração. Obrigada pelas respostas. Obrigada, Pai, por esse novo tempo. Obrigada, Pai, por essa nova temporada, Senhor. Por coisas novas chegando, Pai. Obrigada, Senhor. O novo tempo chegou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós avançamos em Ti, Pai. Nós avançamos no Senhor. Uma nova unção sendo derramada sobre a nossa vida, Pai. Aleluia, dons. Eu declaro dons sendo manifestos agora, em nome de Jesus. Sobre a vida de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro dons se manifestando. Aleluia, Senhor, eu declaro. Aleluia, Senhor.